Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Muito bem, meninas, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, falando a vida no mundo espiritual. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, o capítulo 16, intitulado Novas Experiências. Vamos envolver a nossa querida Carla, que irá fazer a nossa oração de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, graças te damos por mais essa oportunidade, dessa obra que fala tanto do mundo espiritual, mas é na terra. Nessa terra que nos acolhe, que nessa escola que nos ensina. E com essas lições desse livro podemos saber que não estamos sozinhos, que o mundo espiritual se entrelaça com o nosso tão cotidianamente, tão unidos a nós, e que possamos, para aliviar esses caminhos, para refrescar tantas emoções que nos tomam às vezes, possamos lembrar de Ti, Mestre, todos os momentos, sabendo que a Tua presença e dos amigos espirituais, da Mãe Santíssima, são conosco todos os dias. Ajuda-nos nesse caminho, ajuda-nos que não sejamos cegos nem surdos aos Teus ensinamentos e que possamos continuar firmes e com bom ânimo. Ajuda-nos nesse estudo, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós tínhamos visto na sala de Antonina o encontro do Leonardo Pires com a Lola. E a gente descobriu que a Lola é hoje Antonina, está encarnada, mas o Leonardo estava desencarnado. Cada um falou lá suas mágoas e o Leonardo não esquece o seu desafeto, que era o Esteves. Que ele matou. E ele matou e ainda está com raiva. Ainda está com raiva porque ele roubou Lola dele. Não, mas ele não esquece porque a culpa é tão grande que é como se, ele diz que é como se vivesse dentro dele, esse inimigo. Mas é que a culpa por ter matado consome todos esses anos. Ele acha que o Estevam ainda está culpando ele, isso, né? Que está exigindo, né? E na verdade é a própria consciência, né? Aí depois que ele conversa com Lola, o próprio Leonardo fica assim tomado de ira e ele invoca o Esteves. Esteves, onde tu que tiver, sai de dentro de mim, agora ou eu ou tu aparece. E eis a nossa surpresa que chega um outro espírito lá. Só que esse espírito também está encarnado. Ele não está desencarnado. E aí conversa. E o Estevam agora é quem? Mário Silva. Olha só, então nós temos nós temos a Lola, que agora é Antonina, e temos o Esteves, que é Mário Silva. Mário Silva. Vai anotando, gente. E quando o Leonardo ainda quer se vingar, o Clarencio interfere e diz para ele parar com essa coisa de vingança, e o Leonardo, como está desencarnado, é recolhido para um local de socorro e de ajuda. E fica só a Antonina volta para dormir. A Antonina e o Mário Silva. O André e o Hilário levam a Antonina de volta para a cama para ela dormir, que ela está chorando muito. E o Leonardo pega o Leonardo e volta para casa. Põe a Lola para dormir. Isso. No leito, o Leonardo o André e o Hilário. E o Mário Silva fica aterrado na sala e diz: não me prendam, não me prendam. Conduzem o Mário Silva de volta à casa dele. O Mário sai meio que fugido. E eles vão atrás. E ele volta para casa dele. E ele acorda, porque já está dando 5h30 da manhã. E aí ele acorda meio acabrunhado, meio de rosto fechado. E quando ele vai tomar o café, ele encontra a mãe. E a mãe pergunta o que foi. Ele diz que ele teve um sonho horrível, um pesadelo, que alguém chama por ele pensa que é um paciente, porque ele continua na enfermagem. Sim. Esteves foi enfermeiro e Mário Silva é enfermeiro. E aí ele vai atrás do grito, pensando que é um paciente pedindo socorro. E ele chega lá e diz que se viu numa prisão
numa cela imunda, onde tinha uma mulher chorando, que ele sentiu um extremo carinho por essa mulher, e um presidiário que ele teve uma repulsa, né? E ele conta que o presidiário quis vir para cima dele, mas acho que o delegado, que é o Clarencio, interviu e deixou o prisioneiro lá. E ele pediu para não ser preso e ele só lembra que ele acordou. E qual não é a nossa surpresa? Que a mãe pergunta, será que não tem nada a ver com a nossa Zumira? E quem é a Zumira? Aí o André e nós, quem é Zumira? Nós sabemos que Zumira hoje é a esposa do Amaro. Aquela lá do início que quis matar a criança. Não, que deixou a criança morrer. Fingiu que não viu. Ela não quis. Então, a Zumira, que hoje é casada com o Amaro. E o André ficou todo curioso. A Zumira tá super mal, Tá super mal. Vai, não vai. Morre, não morre. Porque ela tá sendo obsidiada pela Odila. Pela Odila, que é primeira esposa do Amaro. E aí o André fica, o que é isso? Conte-me tudo. Aí o Clarencio disse, não, espere até a noite. E nós gritamos, não! Mas agora chegou a noite. Então vamos, capítulo 16. Gente, tem que anotar, senão a gente vai se perder. Nós estamos aqui lidando com várias personagens e detalhe. Então, porque além de nós estamos falando de vários personagens, tem alguns aqui que nós estamos falando de 2 encarnações. Não é verdade? É verdade. Então vamos nós. Capítulo 16, novas experiências. Noite fechada e alta, tornamos ao domicílio do enfermeiro, seguido de Clarencio. Quem é o enfermeiro? Mário Silva. Que funcionava, como sempre, junto de nós, por mentor, diligente e amigo, seu Clarencio. Mário Silva, o enfermeiro, estirado nos lençóis, debalde, em vão, procurava dormir. Rolava para um lado, rolava para o outro. O sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. Ruminando as impressões da manhã, refletia de si para consigo, abre aspas, seria realmente Amaro o rival que lhe surgira na forma de um criminoso? E aquela mulher, chorosa e acabrunhada, seria porventura Zumira, a companheira de infância que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante reencontro? Teimava em afastar para longe as reminiscências da mocidade. Por isso mesmo, não acreditava estivesse nele próprio a causa do estranho pesadelo. Permanecia convicto de que alguém o chamara, nitidamente, pronunciando palavras que o constrangiam a atender. Estaria Zumira em apuros? E esta, acaso se recordaria dele? Então a gente percebe que foi uma relação de infância e juventude, deles dois, né? E será que ela pensa ainda em mim? E se as suas conjecturas expressassem a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Não imaginava isso possível. A chaga do brio retalhado ainda lhe sangrava no coração. Não seria justo acudi-la, nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de relance, mas o suficiente para detestá-lo. Detesta todo mundo. É isso que a gente vai falar. Com todas as reservas de ódio de que se sentia capaz. Ainda mesmo que a mulher outrora querida lhe suplicasse assistência, cabia-lhe ser surdo aos seus rogos. Então a gente para e pensa assim. Vamos pensar aqui no Mário e vamos pensar no Esteves. Qual foi a encrenca do Esteves? Ele se enrolou com quem? Com a Lola. Com a Lola. Ele era marido, namorado ou amante? Amante. Amante. E o que aconteceu com ele? Foi morto. Quem o matou? Leonardo. Leonardo. Que era o que o Leonardo para Lola? Marido da Lola. Mas já estavam vivendo maritalmente. Amante dela também. Os dois eram amantes? Era porque assim, vou explicar a história.
comparação. Não, é que na Guerra do Paraguai, quando eles estavam em guerra, eles não poderiam casar quando estivessem em batalha. Só que o Mário era assim com o pessoal lá de cima, né? Vocês lembram? E ele conseguiu casar com a pretendente dele. Mas o Leonardo estava vivendo com ela e ia casar com ela quando a guerra acabasse. Com a Lola. Com a Lola. E o Esteve sabia e Ele foi chegou lá e pegou a Lola. mesmo sabendo desse... Sabendo. E ele era amigo do Então, Leonardo. olha só, o fato dele ter sido assassinado e ter tirado, e lembra que ele foi assassinado de uma forma muito cruel, ele foi envenenado, né? Aciona tudo isso dentro dele. Novamente uma relação, novamente ele não pôde ficar com a mulher. E essa raiva, esse ódio dele que toma, isso já está aí dentro, ó. Muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. O próprio Leonardo pegou ele com a Lola, queria matá-lo, mas ele fugiu. Aí ele, depois que ele viajou, quando ele voltou, o Leonardo convidou para uma bebida. Envenenou, né? Pra gente ver, gente, como as nossas encrencas são essas coisinhas miúdas. São essas coisinhas miúdas, né? Que faz com que a gente venha perdendo séculos e séculos da nossa vida, né? Bora lá. Hipóteses inquietantes e perguntas sem resposta lhe assediavam o cérebro toldado de apreensão e rancor. A antiga aversão pelo rival preponderava, dominando-o. Por que não voltar ao sonho da noite anterior, de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental. Quem é Amaro? Marido de Zulmira. O atual pai de Júlio, marido de Zulmira, que está, por sinal, muito mal. Abre aspas. Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, prosseguia ele ali pensando, né, divagando. Abre aspas. De certo, conseguiria rever o adversário e revidar. Se fora invocado em sonho, era lícito invocar quem quisesse. Chamaria o renegado esposo de Zulmira a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento. Buscá-lo-ia onde estivesse. Fecha aspas. Quem procura, acha. E a criatura está indo dormir com a intenção dele? Encontrar Amaro. Por isso é que a gente tem que liberar perdão e orar antes de dormir, pedindo a Deus nosso Pai. Senhor, amigos espirituais, me ajudem a ir para uma sala de estudo, né? A estudar, eu preciso aprender. Ô meu anjo da guarda, eu estou passando por uma situação difícil, uma dúvida tão grande, se possível, venha conversar comigo. Você está entendendo? Direciona, quem procura acha. Me ajuda a lavar uma louça no mundo espiritual, passar um pano. Deixa eu fazer alguma Dá pra coisa. muita coisa. O ministro contemplava-o compadecido. Valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso, observou. Porque vocês já perceberam que aprender no mundo espiritual não é como a gente está aqui, não. É na prática. É prática e teoria, paralelo. E a gente aprende muito mais, gente. Tudo na prática. Infelizmente, as nossas escolas, a nossa forma de aprendizado é muito primitiva ainda. Como é que eu ensino química sem estar sem estar dentro de um laboratório? Como é que eu estudo física sem mostrar? Como é que eu estudo astronomia sem mostrar? Como é que eu estudo anatomia sem mostrar? Então, tudo isso faz parte da nossa cognição, do nosso aprendizado, a gente precisa. Né? Então, a prática, ela ensina e ensina muito. A paixão cega sempre. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. E por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos, senão a própria perturbação.
Olha, gente, eu queria fazer uma parada, porque é uma palestra, né, Carlinha? A gente é uma palestra, né? A paixão, ela cega sempre. Então, cegar é você não ver. Você perde um sentido. Toda a paixão. Paixão por um filho, paixão por marido, paixão por esposa, paixão por trabalho, paixão pelo corpo. Toda paixão cega. Por quê? Porque a paixão, ela não é racional, ela é irracional. E o amor ele é racional. Quem ama pensa. A paixão não. Ela enlouquece. Então, a paixão, só que ele não usou toda a paixão. Vamos pegar o apóstolo Paulo. Mas ele falou cega sempre. Cega sempre, mas não é toda a paixão. Porque Paulo era um apaixonado? Era. Só que ele direcionou essa paixão para onde? Depois. Sim, mas não, ele é apaixonado. Tudo que ele faz é com muita paixão. Mesmo ele como doutor da lei, Deus o livre. Tanto é que ele era o melhor que tinha. Ele ia assumir. Não pego essa paixão de Paulo, que o próprio Emmanuel cita. Tem uma citação de Emmanuel falando, Paulo era um apaixonado. Então, quando a gente faz coisa com paixão, porque lá no Livro dos Espíritos tem a paixão má e a paixão boa. Se você estudar no Livro dos Espíritos, tem lá a paixão má e a paixão boa. Então, quando a gente faz algo com paixão, né, com a paixão, ela vem acompanhada de não é sentimento, mas ela vem acompanhada de uma força. De uma força. É muito interessante. Mas aqui ele fala, a paixão, ela cega sempre. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. Porque o que acontece? Vamos supor, a gente está aprendendo aqui conduta moral, a gente está aprendendo evangelho. Mas a nossa vida mental não é de evangelho. Qual é a nossa vida verdadeira? A mental. Eu tenho evangelho na minha vida? Não. É por isso que nós temos vários conflitos. Então a gente estuda espiritismo, mas a minha vida mental não é espiritismo. Logo, a minha atitude também não será. Então, se eu não faço uma mudança mental, eu não tenho como fazer uma mudança material, exteriorizada. Às vezes, o que a gente acontece? A gente coíbe a ação, mas não direciona o pensamento. Então, pensa uma represa, vindo uma quantidade de água e estou tentando segurar. Tu segura, vai chegar uma hora que vai acontecer? Vai romper e vai fazer um estrago enorme. Então, quando eu não faço, mas eu fico mentalizando, construindo e alimentando, isso vai me trazer problema. Fale, filho. Tudo, porque se eu não faço uma mudança mental, à noite, quando eu saio do corpo, eu vou realizar. Eu acabo me alimentando espiritualmente desses mesmos pensamentos. Então é por isso que todo o processo de mudança, ele começa na minha vida mental. Eu preciso mudar e dar uma direção aos meus pensamentos. Por isso que Jesus fala da vigilância. Tudo começa no pensamento. Toda ação perversa começa no pensamento. E a influência espiritual é também no nosso pensamento. Em seguida, aplicou passes balsamizantes sobre o rapaz, que se virava desajustado no leito. Mário, qual se houvera sorvido brando anestésico, relaxou os nervos e descansou o comboio físico. Mas, ressurgindo em nosso plano, começou a extravasar os sentimentos que lhe
senhoreavam o espírito, que ele cercava. E qual era o sentimento dele? Ele dormiu orando, agradecendo a Deus. Ele já dormiu pensando em quê? Ódio. Vou evocar, vou chamar, né? Não nos assinalava, não percebia ali a presença de André, nem do Clarencio, continuando, porém, sob a nossa observação em seus mínimos movimentos. Espantadiço e tateante, ficou ali tateando o local, vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispirítico, extremamente condensado. Olha aí, ele vagueou no veículo perispirítico. Por quê? O corpo físico está onde? Dormindo, babando em cima da cama. Ele em espírito acompanhado do seu corpo perispiritual. Extremamente condensado. E ele diz que o perispírito dele, no veículo perispirítico, extremamente condensado. O que isso quer dizer? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual. Quanto menos evoluído é o espírito, mais denso é o seu corpo perispiritual. O que eu estou querendo dizer quando eu falo em densidade? A diferença entre o corpo físico e o corpo perispiritual é praticamente nada. Ou seja, o Mário no mundo espiritual, ele se sente no corpo físico. E se ele desencarna, ele vai ter todas as suas necessidades fisiológicas. Ele vai sentir fome, sede, cansaço físico, vontade de dormir, vontade de fazer sexo. Todas as necessidades ele vai ter. Por quê? Porque o corpo perispiritual ainda é muito denso. E é denso por quê? Por causa da sua condição espiritual, que está muito mais para a animalidade do que para a espiritualidade. Então é por isso, meus irmãos, que a gente sempre fala, nós temos que buscar o nosso aperfeiçoamento, porque já está sendo atuado no nosso corpo perispiritual, para quando a gente desencarnar, a gente não ficar dando mais trabalho ainda no mundo espiritual. Então, como está a condição dos nossos corpos perispirituais? Eu sempre vou falar controle sexual, controle alimentar, controle moral, educação sexual, todo tipo de processo. Nós temos que sim usar, mas não ser usado. Todavia, pouco a pouco esgazearam-se-lhe os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor socorreu-nos explicando. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo, o novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. Embora tenha o seu caso particular algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo. Mas, vendo-se espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito no coração. Observemo-lo. E que ódio é esse que está coagulado? É de quem? Do Leonardo e do Amaro. Olha só que interessante. Agora vem aqui comigo só para a gente esticar e vamos finalizar nesse parágrafo. Ele diz, qual acontece ao nosso amigo Leonardo? Leonardo tem ódio? Tem. Carrega? Correto. O novo companheiro também padece de angustioso complexo de fixação. Então, complexo de fixação. Ele viveu uma experiência, agora ele tinha uma noivinha, uma namoradinha, essa Azumira acabou casando com outro e ele passou agora, como é algo que é dele, ele já carrega essa ferida e agora ele anexou a mais uma pessoa. Mas esse ódio já faz parte dele, ele tem isso dentro dele, ele carrega isso com ele. Quando a coisa não sai do jeito que ele quer,
aquilo. Por isso a gente diz, gente, eu não tenho como sentir aquilo que não está dentro de mim. Embora tenha o seu caso particular algo suavizado pelas lutas da carne, porque ele não está encarnado. Sim. Então, como ele está encarnado, essa lembrança, essa chaga está meio ali com uma gazezinha em cima. Por quê? Por conta do esquecimento. Mas se ele viveu uma experiência que aciona essa ferida, mostra um ódio assim que diz, mas meu Deus, precisa tanto, é porque somou com o que ele já tinha. Entendeu? Mas porque ele já tinha que não é dessa mesmo. Sim, somou com o ódio dele que ele já carregava de outras existências. É porque eu vejo assim, quando ele coloca esse complexo de fixação, porque o complexo de fixação do Leonardo é o Esteves. E o complexo de fixação de Esteves é o Amaro com a Zulmira. Mas é o Amaro com a Zulmira, mas como quando ele fala assim, a obcecante recordação do inimigo, não é só dessa vida. Sim. É que a gente não sabe, aqui ele tá falando, mas a gente já sabe que é da outra também. Porque como esse sentimento de ódio já está dele, isso faz parte dele. Aí ele vai se viu numa nova situação nessa encarnação, já tem somou mais ainda, entendeu? Sabe aquela revolta dobrada, entendeu? Porque é algo que já está dentro dele, o ódio é uma coisa que já está dentro dele. É igual quando você está com uma unha encravada, já está com a unha encravada, ainda vem um e pisa no dedo, Deus o livre. A dor é... Embora tenha o seu corpo particular algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constitui abençoado entretenimento, não consegue diluir, olha aqui, a obcecante recordação do inimigo. Então, quem é o inimigo de hoje que ele lembra? Amaro. O Amaro. Mas que esse sentimento de ódio, sem ele saber, aciona o ódio que ele também já traz de outrora. Isso já faz parte dele. Tanto é, gente, a pessoa vai dormir e fica pensando, eu posso chamar, se eu quiser eu chamo e vou tirar. Entendeste? A mágoa é inquietante ferida o quê? Mental. E lembra que ele falou que a nossa verdadeira vida era a verdadeira o quê? A vida mental. E ele tem na mente uma ferida. Enquanto se distrai nas tarefas comuns do dia a dia, na vida profissional, ele fica alheio, né, de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo. Qual é o tormento oculto que ele carrega dentro de si? A mulher que deixou ele. A obcecante recordação do inimigo. Exatamente. Mas vendo-se espiritualmente a sós, o que ele faz? Dá curso ao ódio que está o quê? Coagulado, né? E olha, desde muito no coração. E agora vamos observá-lo na próxima semana, porque hoje é cenas do próximo capítulo. E pergunto, foi bom? Foi. Deu para aprender? E isso lembra, essa situação me faz lembrar duas coisas. Primeiro, que o Clarencio falou lá atrás, que o passado fala no presente. E o segundo é que uma frase do Emmanuel: no mundo tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Verdade. Augusto, alguma palavra, Augusto? Lembramos muito quando ele fala dessa vida mental que o mesmo André Luiz, no livro dos Mensageiros, diz que precisamos educar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Muito bem, falou o nosso Augusto. Foi bom, gente? Sim. Então vamos encerrar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
paixão cega. Por quê? Porque a paixão, ela não é racional, ela é irracional. E o amor ele é racional. Quem ama pensa, a paixão não, ela enlouquece. Porque o que acontece? Vamos supor, a gente está aprendendo aqui conduta moral, a gente está aprendendo evangelho. Mas a nossa vida mental não é de evangelho. Qual é a nossa vida verdadeira? Eu tenho evangelho na minha vida? Não. É por isso que nós temos vários conflitos. Então a gente estuda espiritismo, mas a minha vida mental não é espiritismo. Logo, a minha atitude também não será. Então, se eu não faço uma mudança mental, eu não tenho como fazer uma mudança material, exteriorizar. Tudo, porque se eu não faço uma mudança mental, à noite, quando eu saio do corpo, eu vou realizar. Eu acabo me alimentando espiritualmente desses mesmos pensamentos. Então, é por isso que todo o processo de mudança, ele começa na minha vida mental. Eu preciso mudar e dar uma direção aos meus pensamentos. Por isso que Jesus fala da vigilância. Tudo começa no pensamento. Toda ação perversa começa no pensamento. E a influência espiritual é também no nosso pensamento. Então é por isso, meus irmãos, que a gente sempre fala, nós temos que buscar o nosso aperfeiçoamento, porque já está sendo atuado no nosso corpo perispiritual. Para quando a gente desencarnar, a gente não ficar dando mais trabalho ainda no mundo espiritual. Então, como está a condição dos nossos corpos perispirituais? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Pedir para a nossa Narumi fazer nossa prece de gratidão. Alguma fala mais, meninas? Tudo ok? Então venha, minha filha Narumi do coração, faça a prece para a gente. Senhor Jesus, mestre e amigo, te agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez estudando essas lições sublimes. Hoje estudamos sobre a nossa vida mental, a verdadeira vida, e nos perguntamos como está os nossos pensamentos. Será que estamos direcionando eles para o bem? Como está a nossa casa mental? Será que é arrumada? Estamos fazendo o esforço necessário? Estamos trabalhando para organizar a nossa mente, os nossos pensamentos? Será que não estamos caindo nas paixões inferiores, nos perdendo nesses abismos que é tão difícil sair? Ajuda-nos, Senhor, a refletir e a compreender verdadeiramente esses ensinos que nos são passados. Estamos aqui esta noite com amigos, aprendendo e compartilhando os teus ensinamentos. Mas será que vamos aplicá-los nas nossas vidas? Será que vamos senti-los? Isso depende do esforço de cada um. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para nós mesmos, a fazer aquele balanço, a ver o que precisamos mudar, o que está de errado, o que precisamos melhorar. A nossa mente é o começo de tudo. E o que fazemos
é o reflexo. As nossas ações com as pessoas, dentro de casa, dentro do nosso trabalho. Ajuda-nos, Mestre, a refletir verdadeiramente e não só entender, mas sentir e viver. Senhor Jesus, somos tão pobres e cegos do bem, da luz. Ajuda-nos, Mestre, a ter força para conseguir te seguir, para segurar a nossa cruz, para escolher o sacrifício. Precisamos tanto de Ti, Senhor, e não nos damos conta disso no dia a dia. Ainda escolhemos esquecê-lo e seguir as nossas revoltas infantis que nos levam para longe de Ti. Nos perdoa, Mestre, porque não sabemos realmente o que estamos fazendo. Mas temos ainda a falha, mas a boa vontade de aprender. Obrigada, Senhor, por nunca, nunca desistir de nós. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.